Estamos de volta aqui com o programa Sinais de Fumaça. Que maravilha, viu? Muito bom mesmo estarmos aqui. E nós já estamos recebendo aqui, né, a participação do chat também da Josi, a Josi Simão. Ela está dizendo: olá, Denis e Samuel, boa noite a vocês e beijos. Olha aí. Muito obrigado, Josi, para você também. Boa noite, Isso boa noite. aí. Seja bem-vindo aos Sinais de Fumaça, né? Muito bem. Vamos dar continuidade então. Vamos lá aos então, slides. Vamos ao sem próximo. mais delongas. Sem mais delongas. A liberdade que procuramos é a de ser nós mesmos, a de nos expressar tal como somos. Pior de tudo é que a maioria das pessoas nem sequer se dá conta de que não é livre. O primeiro passo para a liberdade pessoal consiste em ser conscientes de que não somos livres. Até que não sejas consciente de que tua mente está cheia de feridas e de veneno emocional, não limparás nem curarás as feridas e continuarás sofrendo. Então, até pro nosso amigo internauta Pedro, olha, você está no bom caminho, cara. Né? Porque você é consciente, né? Você pelo menos está consciente, né, de que essa liberdade você não tem, tá? Então isso já é um grande passo para você conquistar a liberdade. Porque a grande maioria das pessoas, como diz o Dom Miguel, não tem a menor ideia que não é livre, sabe? O mundo é desse jeito, acontece desse jeito, é assim que eu nasci, é assim que a vida é, e estamos aí, sabe? Vai no barco, tá? Então, para você combater alguma coisa, para você tentar mudar alguma coisa, você precisa ser consciente do que você quer mudar, consciente do que você quer combater. Tá? Então, se você não se sente livre, né, você já está tendo a consciência de que você não é livre. E que é um primeiro passo para você conquistar ou reconquistar essa liberdade. E uma das coisas que é interessante que nessa fala que me remete a mim também, essa lembrança, é de que a gente vive normalmente quando está nessa prisão, nessa coisa inconsciente, é como se nós vivêssemos lá dentro do mito da caverna de Platão, sabe? Sim. Vendo exatamente as sombras que passam lá na parede, acreditando que aquilo que é a realidade, que aquilo que é a vida, que aquilo que é a liberdade é aquilo que está passando lá, aquela sombra lá, aquilo que ele pode enxergar. E na realidade não é. E é isso que o Dom Miguel Ruiz dá uma chamada nesse ponto, né? Para a gente romper esse velho acordo de acreditar que aquilo que a gente está enxergando, que aquilo que a gente está vendo no nosso cotidiano, que é agradável em alguns sentidos, mas é uma prisão em muitos outros sentidos. Porque é um reflexo que a gente vê lá no fundo da caverna. E pode ser que, no processo de sair da caverna, nesse processo de mudança, de reconhecer o seu poder, você enfrente muitos desafios, tanto pessoais, porque os seus olhos não estão acostumados a enxergar uma realidade, outra realidade, sair da caverna, porque é só sombra, tanto externa, exteriores, o desafio das pessoas que vão ver e falar: o que está acontecendo com você? Por que você está assim? Você está revoltado? É revolucionário? Porque você está trazendo outro sentido, né? Exatamente. Um sentido, exatamente. Um sentido diferenciado de vida, né? De uma outra visão. Exatamente. E esse processo assim, né, de você sair dos velhos paradigmas, sair dos velhos acordos, assumir novos acordos, requer uma coragem muito grande. Nossa. Sabe? Porque você vai enfrentar, né, assim, é a mesma coisa, sabe? Aquela pessoa que está acostumada a fazer uma coisa, chega em casa, por exemplo, sabe, né? Sempre, sei lá, o filho, sabe, naquela hora em que a pessoa está precisando do momento de calma, tudo isso, o filho vem, precisa brincar, então ele vai brincar com o filho para dar atenção. Um dia que ele chega a falar: não, o filho vai estranhar, vai chorar, tal, vai fazer um escarcéu desgraçado, né, tal. Sabe? Então, para romper velhos acordos, romper coisas assim que já estão, sabe, isso é meio cruel, né, assim, requer uma coragem muito grande. Requer uma coragem muito grande. Mas a coragem também está dentro de nós. Nós, como seres divinos, como seres, né, assim, perfeitos, tá? Também já temos a dose de coragem suficiente, né, para irmos contra, sabe, esses padrões estabelecidos, essas coisas que nos foram impostas, né? Mas é necessário a gente saber o que a gente quer combater, né? Porque senão você vira aquele negócio do está sempre combatendo e não sabe o que, né? Assim, talvez moinhos de ventos, ou você seja o próprio rebelde sem causa, né? Exato. Então né? Mas é muito bom saber o que estamos combatendo. Exato. Aí agora eu me lembrei de um exemplo de uma pessoa que
Pode ser que incompreensível, pode ser que o que eu vou falar agora seja até incompreensível para quem está assistindo. Mas para mim me remeteu muito a esse conceito, a essa ideia, na verdade, essa experiência, né? Um exemplo de liberdade que foi o Osho. O Osho, ele realizava os seus sentidos, as suas vivências, num sentido de liberdade, às vezes muito incompreendido pela sociedade. Mas ele era livre na liberdade pessoal dele, entende? Primeiro que a gente não tem como dosar qual é a liberdade para um e qual é a liberdade para outro. Como é que a gente consegue pesar essa liberdade de uma pessoa? Como é que a gente consegue pesar a liberdade da outra pessoa? Mas a gente observa que quando a pessoa está realmente livre, ela está sendo feliz naquele sentido. Isso é uma liberdade. Liberdade para ser feliz e realizar. Os desafios, as coisas podem estar circundando, mas ele não é influenciado por elas. Ele não é influenciado emocionalmente por aquilo. Aquilo não é uma coisa que prende a pessoa. Ela realiza, faz as coisas na vida nessa conexão mais fluida, nessa conexão até revolucionária. Eu lembro que ser revolucionário ou rebelar-se é revelar-se. Quando você se revela, você revela-se para as pessoas o que você realmente é. Tanto que, né, quem faz assim de tempos em tempos fazer a humanidade dar salto são esses, né, são pessoas revolucionárias, né? Sabe, são pessoas revolucionárias, novos pensamentos, novos paradigmas, novas ideias, tal, né, que revolucionam todo um status quo, né, todo uma coisa, né, aí anteriormente então, aceita, né? Tá? Tem a ver, aqui o Pedro está perguntando, vocês conhecem alguém realmente livre? É a pergunta do Pedro. Olha, é uma grande pergunta, Pedro. Eu conheço pessoas que fazem o que querem, sabe? E eu estou batalhando por isso também, tá? Eu estava comentando aqui antes da gente começar com o Samuel, tá? Que aquilo que a gente fala, né? A orelha mais perto da boca, aqui no caso é a minha, né? Então, eu também estou nessa luta, nessa batalha, sabe? Sou consciente de que, né, fui domesticado, tudo isso e tal, mas conheço sim várias pessoas, agora que você está falando, sabe? Pessoas assim absolutamente normais, pessoas absolutamente, sabe, assim, na delas, tal. Em geral, se você pegar até pessoas mais simples, sabe, assim, nesse interiorzão do Brasil, tal, você vai achar várias delas. Sabe? Pessoas que são de bem estão lá fazendo as suas coisas, tudo isso, sabe? Sem se apurrinhar com um monte de coisa, deixando a vida levar, a vida leva eu, sabe? Assim, numa muito boa. Eu quero citar uma pessoa que para mim foi um exemplo de liberdade. Ele ele descascou, vamos chamar, fez a passagem, descascou, né? É bom. Descascou é boa, né? Descascou, fez a passagem, desencarnou. Tá, que foi o meu avô. Esse cara, para mim, foi um exemplo de pessoa livre. Sabe aquela pessoa livre que vive no mundo sem ser do mundo e é feliz? É incrível, assim. Ele, para mim, foi um exemplo de criança que eu vi, as ações dele, como ele era livre. E como outras pessoas em situações semelhantes a deles não era livre. Era isso que era o mais incrível de tudo. Eu observava que ele era livre no processo dele, e simples. Como outra vez eu já citei aqui no programa, ele não sabia escrever nada além do próprio nome, mas ele transmitia e vivia a vida dele com total liberdade. Era incrível, porque você só de ficar perto, eu quando ficava perto do meu avô, sim, eu sentia isso. Sim. Eu sentia mais livre também, pela expressão de liberdade que ele tinha em relação a outras coisas e situações desafiantes, como nós vivenciamos aqui, porque ele viveu no mesmo mundo que a gente vive. Com todos os desafios, mas ele era livre de tudo aquilo. Isso é uma das coisas legais, porque ele voou como a águia, como a gente falou no primeiro bloco. Ele voou, fez um voo realmente como a águia, com inteligência, porque a águia está no leste, está onde você tem um conhecimento superior, está onde você tem a inteligência de saber lidar com essas situações da vida e ser livre, e não conectado com todas essas dificuldades, não conectado com as prisões, e realmente ser livre. Isso eu acho que, para mim, foi um grande exemplo de liberdade do meu avô, entre outras pessoas que a gente vê no convívio, que tem vários outros tipos
trabalhos espirituais relacionados que também, para mim, transmite sentido de liberdade. E também estou nessa trilha de desenvolver uma maior liberdade. Eu acho que a cada dia pois que a gente vai aprendendo... Isso é um processo. Isso é um a gente processo que não termina asas. nunca. Não, exatamente. não. Isso é um processo, né? Não é um negócio que você chega e fala, hoje estou livre. Não. Isso é um processo, é como o perdão, sabe? Você está sempre perdoando, sempre, né? É como o amor, você está sempre desenvolvendo, tal, né? A vida, ela tem um processo, ela não para, né? Então, e eu tenho uma sugestão para você, Pedro. Comece a observar, tá? Assim, comece a observar as pessoas, tá? Pessoas que são mais ou menos livres, segundo o seu conceito, vá? Segundo o seu conceito de liberdade. Tá? Tenho certeza que as pessoas que são livres para você são aquelas com quem você gosta de estar junto. Sabe aquelas pessoas que te põem para cima, aquelas pessoas que são agradáveis, tal, né? As outras, aquelas, né, que se põem para baixo, tentam te pôr para baixo, assim, tal, sabe? Essas daí, né? Estão num outro processo, digamos, estão numa outra escala da caminhada, né? Tá? Não está certo nem está errado, está só em outro lugar aí da caminhada. Uhum. Muito bem, a gente vai então para o próximo slide. Vamos lá. O primeiro passo, então, é tornar-te consciente de que todas as crenças que te limitam se baseiam no medo e te fazem infeliz. Faz um inventário de tudo que crês, de todos os teus acordos, e mediante esse processo começarás a te transformar. Olha só que legal essa citação. Os toltecas chamaram a isso de a arte da transformação, e é uma maestria completa. Exatamente, é um processo, né? Uma arte. Né? É uma arte, assim, você vai exercitando a arte de viver, né? A arte de transformar, sabe? Né? Ninguém é a mesma pessoa, na essência, você, né? A gente sempre é a mesma, tal, né? Mas, sabe, a gente vai mudando jeitos de fazer, jeitos de lidar, a gente vai mudando a nossa forma de lidar com coisas, pessoas, situações, e isso é a arte da transformação, né? Como ele mesmo falou, tá? O que nós precisamos estar conscientes, tá, é que a nossa visão, o nosso olhar, ele vem assim coberto, recheado de medo. Tá? Então sempre que a gente tem as coisas recheadas, né, ou passa pelo crivo do medo, tá, é que entra pessimismo, entra frustração, entra negativismo, tá, e que faz da vida assim, esse negócio todo. Está sempre com medo de que vai perder o emprego, está sempre com medo de que a pessoa amada vai embora, está sempre com medo de que vai ficar doente, tá? Então esse está olhando pelo crivo do medo. Né? Quando você passa a ver as coisas pelo lado do amor, você passa para o lado da gratidão, você passa do lado da aceitação das outras pessoas, de quem você é, tá? Então a vida, ela começa a fluir de uma forma muito diferente, tá? Muito bem. Vamos lá, mais uma pergunta desafiante do Pedro. Vamos lá, Pedro, tá ótimo, você tá ótimo, Pedro. Denis, se você deixa a vida te levar, ela te leva para onde ela quer. Essa é a primeira, depois tem uma para mim. Você quer responder essa? Olha, Pedro, é assim mesmo, sabe? Se você confia na vida, eu sei que ela vai me levar só para lugares maravilhosos. Muito bem. Tá? E é assim mesmo. Confia na vida, né? É o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos aprendendo a confiar na vida, tá? Porque ela só tem coisas boas para nós, né? Enquanto a gente tem dúvida disso, enquanto a gente, né, principalmente duvida ou tem medo disso, a gente fica, puxa, será que eu mereço? Será que é para mim e tal? E aí a vida acaba, né, te trazendo algumas outras coisas que ela não queria, mas é você que escolheu. Ao passo que se você confia totalmente nela, aí tá tudo certo. E vamos junto, viu, Pedro? Vamos junto. Muito bem. Para mim ele manda assim: Samuel, vivendo em sociedade é impossível. Então a recomendação aqui nessa sua fala é a seguinte: então não sejamos sócio dos conceitos e das ideias que é imposta pela sociedade. E isso é o que a sabedoria tolteca nos ensina. Não nos associarmos com as ideias que é imposta pela sociedade. Observando que nas primeiras aulas, nos outros acordos, a gente sempre frisou isso, que aquilo que a gente acredita que é possível ou é impossível é aquilo que a gente escreveu lá no nosso livro da lei. Atualmente, eu prefiro acreditar que é possível sim realizar tudo que a gente veio realizar aqui nesse planeta, a nossa missão de vida. Inclusive, aqui eu estou agora nesse momento exatamente realizando a minha missão de vida.
Eu sinto isso, eu tenho total consciência desse processo que eu estou desenvolvendo aqui agora. E isso me traz alegria, isso me traz liberdade, me traz contentamento. Isso eu sei que em qualquer meio de comunicação, onde eu estiver, eu posso exercer essa minha liberdade de realizar o meu propósito de vida. E é muito interessante, porque casa exatamente com essa citação de Dom Miguel Ruiz, que é uma arte da transformação. É a sociedade, inclusive, que impôs que, sem você estar inserido nos mecanismos do sistema da sociedade, você não consegue realizar e fazer nada. É a própria sociedade que criou esse nicho, que criou essa forma de pensamento, inclusive. E a sabedoria tolteca, da qual Dom Miguel Ruiz vem transmitindo esses ensinamentos, nessa sabedoria, nessa vivência, nessa experiência, é lidar com a arte da transformação em relação a isso. Ele recomenda aqui: faça um inventário, coloca lá o que é que você acha que é impossível. Faça um inventário e dialoga com essas crenças que foram cultivadas durante tanto tempo que a gente cultivou. Eu sei porque eu cultivei muitas crenças, nossa cara, que já me levou para o buraco várias vezes, que me deixou para baixo várias vezes. E hoje tem a escolha, a liberdade de escolher aquilo que me faz ficar para cima e que faz ficar legal, que faz ficar bacana, e ao mesmo tempo interagindo com alguns processos ou com alguns pontos desse negócio que a gente chama de sociedade. Como educador, ou como professor, ou como comunicador, a gente está nesse exato momento que a gente está batendo papo agora, nós estamos influenciando o que nós chamamos de sociedade. Inclusive nós estamos fazendo associações aqui que instigam outros pensamentos, outras ideias, né? Tá certo, vamos em frente, Samuel. Vamos lá, senão a gente não termina hoje. Por favor, Leozade. Atinges a maestria da transformação mudando os acordos que se baseiam no medo. Sim. E te fazem sofrer e reprogramando tua própria mente à tua maneira. Um dos procedimentos para levar isso a cabo consiste em estudar e adotar crenças alternativas, como os 4 acordos, por exemplo, que são crenças alternativas. Sim. Eles oferecem-te a possibilidade de acabar com a dor emocional e, deste modo, abre-te a porta para que desfrutes de tua vida e comeces um novo sonho. Exatamente, né? Desfazer os acordos antigos e ir para os 4 acordos. Vocês lembram os 4 acordos? Quais são? Primeiro acordo: ser impecável com as tuas palavras, ou seja, não saia por aí metralhando, atacando pessoas, fofocando e principalmente atacando você com seus pensamentos. O segundo acordo: não tomes nada pessoalmente, tá? Muito do que acontece aí é coisa de honra, coisa de orgulho, ferido, tal, sabe? Então você pode reverter isso, saber que tudo que acontece com você não é com você, sabe? O problema é da outra pessoa, né? O outro acordo é você fazer tudo da melhor forma possível. Dê sempre o seu melhor, tá? E a outra: não faça suposições, né? Não fique julgando coisas, tá, né? Esclareça as situações. Se vocês adotarem esses 4 acordos, né, que são acordos, são coisas alternativas, porque isso a gente já faz espontaneamente, isso nos foi ensinado, né? O contrário disso, aliás, né? Isso é o que nos foi ensinado. Então, aí é que entra a coragem necessária, aí é que entra, sabe, a sua persistência, a sua vontade de mudar para poder, né, ter uma vida diferente, não baseada no medo, mas baseada no amor. E o medo, ele é como a gente falou outras vezes, é um valentão que tenta impor aí dentro da gente mesmo, querendo esmagar apagar a nossa chama interior, aquela chama do entusiasmo, aquela chama de vou conseguir. Ele tenta ali impor de todas as maneiras possíveis, através de vários medos, né? Medo de ser abandonado, medo de ser julgado pelos outros, medo de ser não reconhecido, alguma coisa nesse sentido. Vários tipos de medo que você não vai conseguir, do fracasso, e até medo de sucesso. Tem pessoas que têm até o medo de sucesso. Sim. Se eu tiver sucesso, o que acontece comigo, né? Sim. Tem também o medo, né? Sim. Mas vamos aqui para o chat. Vamos Mesmo lá. que a gente não consiga realizar os dois slides de hoje, Tá. tem Vamos lá, mas está interessante, né? De qualquer Muito maneira. bem. Vamos lá. A Rosicléia Antônio está mandando aqui uma pergunta aqui via chat. Ela fala assim: então,
Se eu estou passando por uma situação muito ruim, sem trabalho, confusões na família, doença na família, sem grana, deixo a vida levar? Não faço nada? Olha, é assim, se você entender que isso... Rosicléia, né? Rosicléia, primeiro obrigado por você estar aqui ajudando a gente aqui, né? Rosicléia, é assim, ó, se você tem consciência de que isso, sabe, de alguma forma é para o seu bem, tá? Que isso vai te fazer mudar, que isso vai te empurrar para coisas novas, que isso vai fazer você impulsionar coisas na sua vida que até então estava estagnada, aí você está olhando a sua vida pelo ponto de vista vencedor. Tá? Então você está assumindo a responsabilidade pela sua vida e está levando ela para o lado de vencedor. Agora, se você parar e ficar falando, coitada de mim, pobre de mim, porque tudo isso está acontecendo comigo, olha que coitada que eu sou, você está no papel de vítima, que é o que a gente está falando aqui, que não é um bom papel, esse é um lado perdedor de ver as coisas. Tá? Então veja que tudo isso que está acontecendo na sua vida está tentando lhe dizer. Tá? Para que você possa tomar as providências e mudar. Por quê? Todas as crises, todas as pessoas chatas, todas as coisas que a gente acha que são ruins na sua vida, na verdade são os nossos maiores mestres. São esses que fazem com que a gente vá em frente, apesar do medo disso e apesar disso tudo. E uma das coisas interessantes é pensar, o que é a vida? O que é a vida para mim? A minha vida é um trabalho satisfatório, como eu estou falando, a vida é um trabalho satisfatório, a vida tem uma família que tenha seus desafios, mas que tenha alegrias, eu posso observar essas alegrias. A vida é quando eu estou sendo saudável nessas relações da família, a vida é quando eu tenho sim prosperidade, quando eu tenho abundância também, quando eu tenho essa possibilidade de usufruir dessas riquezas que a vida demonstra. E se eu estou em sintonia com esse sentido do que é a vida, né? A vida no universo, a vida em você. Eu acho que quando se fala que é doenças, confusões, medos, escassez, tudo isso é morte. É deixar a morte levar. Ou melhor, está deixando ser levado pela morte. Vida é o oposto disso. Ser levado pela vida no sentido que a gente, da sabedoria tolteca da qual nós estamos tentando esclarecer e compartilhar, é ser levado pelo melhor da vida. Ser levado pelas coisas, pelas melhores vozes, pelas melhores visões, pelas melhores vibrações, pelas coisas boas que existem no planeta, que existe mesmo. E nesse sentido, nós estamos falando que é para ficar no comodismo, a gente falou no primeiro bloco. Exatamente. Mas é exatamente entrar no fluxo daquilo que realmente é vida e que sabe aquela coisa que faz assim, faz a Rosicléia ficar com os olhos brilhantes, faz aquela Rosicléia ficar feliz. É esse o sentido de nós nos conectarmos com esse tipo de vida, que sentir que está cheio de vida, né? Já estamos recebendo aqui sinal, mas vamos ler mais um aqui, que é o Wilson. O Wilson está mandando aqui, me identifico totalmente com essa liberdade, mas admito que já fui muito preso. Agora eu penso assim, não importa o que aconteça no mundo externo, pois internamente estou livre e em paz comigo mesmo. Abraços. Wilson, obrigado, um grande abraço para você também, tá? Então, Pedro, olha, você acabou de conhecer aqui uma pessoa, né, assim, até via chat, tá? Que está dizendo que conseguiu, né, fazer essa transição, né? E que está no processo, né, como a gente falou, tá? Isso não é uma coisa que você, consegui aqui. Não, isso é um processo, né? Que vai sempre andando e a cada vez a gente vai melhorando, né? A experiência vai fazendo com que a gente vá se melhorando, sabe? As agruras da vida, Rosicléia, sabe? Faz com que a gente se fortaleça, né? Eu gosto muito de um trecho de um poema do Fernando Pessoa, né? Ele fala, pedras no caminho, recolho todas, eu ainda vou fazer um castelo. Tá? Então, não é? Então é a forma de ver a coisa mesmo, sabe? Transformar, levar adiante, não esmorecer. Caiu 10 vezes, levanta 11, sabe? Caiu 100, levanta 101. Vamos lá. Apesar do medo, apesar do estresse, apesar de tudo contra, tá? Aí a gente está mostrando que, né? A vida é possível e que, sabe, nós somos fortes, mais fortes do que as agruras, né? Que nos apresentam a vida.
Muito bem, já acabou o nosso tempo, mas temos aqui a participação do chat, a Rosicléia falando que realmente que está certo, que está querendo mudança e tudo mais. Eu não podemos dar continuidade porque já recebemos faz um tempinho já o sinal de que acabou o programa. Exato, mas queremos agradecer de verdade a participação de vocês e mande muito obrigado também. Muito quiser, obrigado. pode mandar um e-mail para os Obrigado vocês que abrilhantaram, mandaram os seus sinais de fumaça. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente, vocês podem mandar um e-mail para a gente, no sinaisdefumaça@globomeio.com. Olha, tá aí na sua tela, tá? Continuamos a conversa, a gente continua o bate-papo, quanto vocês quiserem. Mas muito obrigado, foi muito bom ter vocês aqui com a gente, com esse papo muito legal, tá? E a gente se vê na próxima terça-feira. Até lá.